Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Eu já expus até o capítulo 12. Eu iniciei o capítulo 12. Inclusive, eu tenho uma playlist, se você quiser assistir. Eu tenho todos os vídeos, desde o capítulo 1 até o capítulo 12. Inclusive, vou deixar no card acima essa playlist aí do Evangelho de Lucas. Capítulo 12, eu já expus até o versículo 12, então 12 até o 12. E hoje estarei continuando a partir do versículo 13, que é a confiança nas riquezas, a parábola do homem rico. Eu vou compartilhar a minha Bíblia com vocês. Está aí, portanto, a confiança nas riquezas, a parábola do homem rico. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo herança. Interessante. Alguém que estava ali no meio da multidão. Lembrando que o capítulo 12, Jesus ele começa fazendo um alerta aos seus discípulos a respeito do fermento dos fariseus. E ele fala sobre o fermento dos fariseus. E num determinado momento, nesse ponto, ou seja, esse ponto aí, o termo grego é um certo tempo, ou em algum tempo, ou alguém, uma certa pessoa, um homem que estava no meio da multidão, então essa pessoa estava ali, ouvindo Jesus, e ele fala dessa forma, e ele chama Jesus de mestre, de daskalos é o termo grego, ou seja, professor, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Parece que tinha um problema ali, alguém tinha um problema na repartição de herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Esse homem não entendeu nada. Jesus não veio aqui nesta terra para tratar de coisas materiais. Não. Jesus não veio aqui ser uma de juiz para partir bens, ser alguém que vai decidir questões materiais neste mundo. Não. Apesar de que Jesus é o dono de todas as coisas, pois Ele criou tudo, está lá em João capítulo 1, porque todas as coisas foram feitas por Ele e nada foi feito sem Ele, Jesus. Então Jesus é o dono de todas as coisas, Ele é o dono de todo o universo, toda a terra é dele. Mas ele não veio aqui para repartir bens entre as pessoas, ou ser juiz entre as pessoas, para que alguém entregue a herança. Não, ele não veio fazer isso. Ele veio salvar o homem que estava perdido, totalmente perdido. O homem estava julgado e condenado. Ou melhor, o homem sem Jesus, ele já está julgado e condenado. O fim daquele homem que não tem Cristo Jesus é a perdição eterna. É só você dar uma lida em João capítulo 3. No finalzinho do capítulo está dizendo lá que a ira de Deus sobre ele permanece. No João, depois do 3,16, vai dizer que ele não veio condenar o mundo, porque não veio julgar o mundo, porque o mundo já está julgado. Na verdade, ele veio salvar. Então, Jesus não veio resolver questões materiais. Ele veio resolver questões espirituais.
E ele continua. Olha aí. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O que é avareza? Avareza é cobiça. Avareza é amor ao dinheiro. Pleonexia é o termo aí. É avareza, cobiça, desejo ávido de ter mais. Isso é pleonexia. É a pessoa que tem um substantivo masculino, feminino, que é aquilo que a pessoa quer mais e quer ter cada vez mais. E nós sabemos que aqui neste mundo, tudo que nós temos vai ficar aqui. Nós não somos donos de nada. Nós morremos e tudo fica aqui nesta terra. Quantos homens ricos já passaram por este planeta e todos eles morreram e não levaram nada, nem a roupa do corpo, nada. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. A vida aí é zoe, porque a vida do homem, de um homem, não consiste. Consistir aí é ser, não é na abundância dos bens que possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: olha só, ele conta uma parábola. Jesus sempre gostou de contar uma parábola. Parábola é uma história que pode ser algo que aconteceu ou algo que o próprio Senhor Jesus criou para ilustrar uma verdade espiritual. E ele conta uma parábola. Parábola é um termo grego, é parabolê. É um substantivo feminino que quer dizer ato de colocar algo ao lado de outro. Então é justa posição, como os navios em batalha, um ao lado do outro, comparação de algo com o outro, semelhança, similitude, é uma parábola. E ele diz: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo. Arrazoar aí, o termo grego é dialogizomai. Dialogizomai é pensar. Colocar lado a lado diferentes razões. Pensar. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos? Que farei, pois? Tenho onde recolher os meus frutos. Ou seja, o campo dele produziu muito. E disse: farei isto. Então ele pensando, ele chegou à conclusão: olha, meus campos produziram muito. Muita coisa mesmo. Então o que eu vou fazer? Já sei. Olha, e disse: farei isto. Derrubarei ou destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. É o que ele pensou: olha, vou destruir os celeiros. Celeiro aí é apoteque. Apoteque é um lugar no qual algo é guardado ou armazenado, um armazém. Ou seja, vou destruir o meu armazém e vou reconstruí-los maiores e recolherei todo o meu produto. Produto aí é genema, tudo aquilo que foi produzido, produto da agricultura, e todos os meus bens. Tem uma passagem em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Eia agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano e contrataremos e ganharemos. Tiago fala isso também. A pessoa que pensa consigo mesmo: eu vou fazer isso, aquilo outro, tal. E se Jesus tirar a sua vida? E se você morrer? Não vai fazer nada. E o 19 diz o seguinte: então direi à minha alma: tens em depósito, queimai, a palavra queimai aí, guardado, deitado, em depósito, muitos bens para muitos anos, descansa,
come, bebe e regala-te. Ele usou aí alguns verbos ali: descansa, anapau, ou seja, ficar quieto, ficar tranquilo. Come, fago aí é comer, é um verbo. Bebe, pino, é beber. E depois regala-te, outro verbo, é o que? Estar animado, satisfeito, feliz. A palavra grega é eufraino. Eufraino é eu feliz, satisfeito. Então ele usou aí 4 verbos: descansar, comer, beber e regalar-te. Mas olha o que diz aí o versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Está aí a pergunta. Louco, esta noite pedirão a tua alma, ponto e vírgula. E o que tens preparado, para quem será? Pergunta. Essa pergunta não serve somente para este homem que queria que Jesus fosse juiz entre ele e o irmão dele nas questões deste mundo, nas questões materiais, sendo que ele não entendeu nada a respeito de Cristo. Jesus veio para resolver as questões espirituais da vida do homem, a perdição eterna. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Rico aí, a palavra rico no grego aí é ploutel. Ploutel é ter em abundância. É ser rico também, significa ser rico, mas é ter em abundância. Ou seja, assim é o que entesoura para si mesmo. Tesaurizo é a palavra grega, aquele que amontoa, acumula riquezas para si mesmo e não tem a abundância das coisas espirituais. Então, aquele que fica preocupado com as coisas deste mundo, com os bens deste mundo, e esquece das coisas espirituais. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, então parece que ele estava ali falando para aquele homem que pediu a Jesus que fosse juiz entre ele e o irmão dele e ordenasse que o irmão entregasse a parte da propriedade ou a herança que lhe cabia, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ansioso aqui, palavra grega, é meriminal. Meriminal, esse verbo grego, esta palavrinha aqui, ele está aí no presente, na voz ativa e no imperativo. E aí está conjugado, meriminal, que é a raiz, ele está conjugado, então é meriminate. Meriminate, esta palavra é estar preocupado, com cuidado, estar preocupado. Então, por que vocês estão preocupados pela vossa vida no que se diz respeito ao quê? Comer e também vestir. Interessante. Não que as pessoas não devam trabalhar, mas o que é preocupar? A palavra, essa palavra meriminal aí, estar ansioso, preocupado. A palavra preocupada é você ocupar a mente com algo antes de acontecer. É isso que é a preocupação. Preocupação é você estar com a sua mente dividida antes que algo aconteça. E Jesus vai dizer: não preocupe com isso, não preocupe com o que é a vez de comer. Na verdade, nós temos que trabalhar para que nós comamos o pão com o suor do nosso rosto. Isso é bíblico. Lá em Provérbios diz que vai ter com a formiga o preguiçoso, vê as suas obras e ser sábio, porque ela trabalha, ela não tem capataz, ela não tem gerente, mas ela trabalha procurando sustento para que
no período das chuvas ela tenha ali o mantimento. Então, o trabalho é digno. Deus, Ele criou o trabalho para o homem, para que o homem possa comer. Mas eu não preciso ficar preocupado, ocupando a minha mente com algo antes de acontecer. É isso que Jesus está condenando. Olha, porque, ao 23, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Vida aqui, com certeza Jesus estava... Vida aqui, inclusive, é a alma. O termo grego aqui, vou até colocar no lado, é psirrê. Psirrê fala da minha alma, porque a minha alma é mais preciosa do que o alimento. E o corpo soma mais do que as vestes. E ele continua: observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Então o que Jesus está dizendo? Olha, não fique preocupado não, trabalhe, Deus vai te dar o sustento. Interessante que Deus alimenta os corvos e alimenta os pássaros, mas Ele não joga o alimento no ninho. Quando o pássaro, amanhece o dia, o alimento não está dentro do ninho do pássaro. Ele tem que sair para procurar o alimento, mas Deus prepara o alimento para aquele pássaro, para aquele corvo. Então, olha, observai os corvos, eles não semeiam, não têm celeiro, mas o Senhor os alimenta. Então, todos os dias os pássaros, eles saem à procura do alimento e encontram, porque Deus é o provedor deles. Deus cuida deles. Eles não ficam de asinhas cruzadas, vamos dizer assim. Eles têm que sair à procura, mas quando eles saem à procura, o Senhor é o provedor deles. Aí, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Côvado aí é epi. Epi aí é para cima, dá a ideia de acrescentar um tempo mais à sua vida. Por mais ansioso que eu esteja, ele usa a mesma palavra meriminal, por mais preocupado que eu esteja, eu posso adicionar algo mais, porque não usou a palavra côvado, não está côvado aí no grego. A palavra acrescentar é postiteme, adicionar. E um côvado aí, a palavra é epi. Epi é para cima, sobre, ou seja, acrescentar algo sobre o curso da minha vida. Ele faz uma pergunta: se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Ou seja, se eu não posso fazer nada, por que eu fico andando ansioso? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus falou dos lírios dos campos. Lírios aí é uma flor silvestre. O lírio é uma planta linda. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, afirmo também que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como dele. Ora, e ele diz ainda: o lírio é uma flor bonita, mas que murcha durante o dia. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Ou seja, se Deus cuida dos lírios, que corta de manhã e de tarde, seca e joga no forno. Forno aí é clibanos, é o lugar que queima. E ele falou assim: olha, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Inquietações aí dá a ideia de se exaltar, tornar-se ansioso, agitado, ansioso. Claro, essa palavra tem vários significados: é meteorizo, elevar às alturas,
levar alguém a usar, ser inflado com orgulho, significa. Mas um dos significados é também tornar ansioso. Não vos entregueis à ansiosidade. E ele continua: porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Ou seja, os gentios aqui, étnicos, os povos que não faziam parte do povo judeu. Olha, porque os gentios de todo o mundo aqui, a palavra grega é cosmos, é que procuram essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino. Não te falei no início que Jesus está preocupado com a nossa vida espiritual e não nos bens materiais? Ele pode nos dar coisas materiais, mas ele não está preocupado nem um pouquinho com as coisas materiais na nossa vida. Não. Buscai antes de tudo. Buscar exetel é procurar a fim de encontrar. Antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão. Que coisas são essas? Não é todas as coisas. E estas coisas. Que coisas são essas? Que está aqui em cima. Comer e beber e vestir. Comer, beber e vestir, o Senhor vai garantir para os seus filhos. Fique tranquilo, Ele cuida dos seus. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, veja bem que a nossa procura, a nossa busca é pelas coisas espirituais. Eu tenho que buscar o reino de Deus, o reino de Deus, e Ele vai cuidar. Então, assim, olha, porque o vosso Pai se agradou em dar o reino. Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Fazei para vós outros bolsa que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus. Ou seja, a minha preocupação tem que estar com as coisas do Senhor, com as coisas eternas, com as coisas do reino de Deus. Se alguma coisa me prende neste mundo, eu tenho que deixar tudo, abandonar tudo isso e olhar para Jesus. Porque olha aí, o alerta de Jesus é para o finalzinho da sua fala. Porque onde está o vosso tesouro, aí é tesauros, aí é o vosso bem, aí estará também o vosso coração. Coração fala dos meus sentimentos. Então é o seguinte, quanto mais o homem ajunta tesouros aqui na terra, mais o seu coração estará ligado a estas coisas. Então é o seguinte, não preocupe com isso não. Fique preocupado com isso não. Procurem buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois bem, cheguei ao final de mais uma exposição. No próximo vídeo estarei dando continuidade nesse capítulo 12, falando a respeito da vigilância. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa te abençoar rica e poderosamente, e até lá o próximo vídeo.